Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de artes, tá bom? Nesta terça-feira, dia 2 de junho, né? É isso mesmo, já entramos no mês 6, né, do ano, mês de junho, tá? Ainda dentro dessa pandemia, mas em breve, tá? Já está perto, né, de chegar o dia de voltarmos para as aulas presenciais, tá bom? Enquanto isso, vamos aproveitar ao máximo esse momento de aulas remotas, né? Esses encontros online, tá bom? Então, a leitura de uma obra de arte em 6 etapas, tá? É, essa esse é o tema da aula de artes desta terça-feira, dessa primeira terça-feira do mês de junho. Tá? Esse assunto ele se encontra no livro de vocês, na página 145, tá? 145, que é o capítulo que estamos estudando, tá? Sobre os gêneros artísticos e sobre as técnicas, né? Que a gente pode utilizar para poder fazer uma leitura bem interessante, tá? Bem analítica de uma obra de arte. Seja um quadro, seja uma pintura, seja um retrato, seja uma fotografia, seja uma escultura, tá? Uma expressão de dança, tá? Uma expressão de música, tudo como vimos, são tipos diferentes de linguagens de arte, tá? Então, vamos começar com essas 6 etapas ou 6 formas, tá? Que existe de a gente poder fazer uma leitura, tá? Uma análise completa de qualquer obra de arte que a gente possa encontrar, tá? Diante da gente, né? Durante nossa vida, tá certo? Então vamos seguir com a primeira parte, a primeira etapa dessa leitura. Primeira coisa que se tem que fazer quando a gente fica diante de uma obra de arte, tá? É observar em pensamento, tá? Em silêncio. Então, é isso que muitos historiadores da arte, né, arqueólogos, né, os próprios artistas, tá? Eles sempre ficam dizendo, né, para a gente, quando a gente vai fazer análise de uma obra de arte, uma leitura, tá? De uma imagem. Então, a primeira imagem que a gente tem aí, tá? É essa pintura, tá? Feita por um artista aqui de Olinda, né, já falecido ele, chamado Euclides Bajado. Tá? Eu falei um pouco desse artista na última aula online, tá? Mas não deu, infelizmente, para a gente observar muitas de suas pinturas, tá? Que retrata muito da vida daqui de Olinda, né? Principalmente o Carnaval de Olinda. Tá? Então, o que é observar em pensamento? Que é essa primeira coisa que temos que fazer diante de uma obra de arte. Tá? Essa parte ela consiste, tá? De olho no texto, ó, do slide, consiste em olhar, tá? Para a obra, tá? No caso, essa pintura aí de Bajado e deixar ela falar. Então, o que quer dizer, professor, deixar a própria pintura falar, tá? E se ela não tem voz, né? Não é o próprio Bajado aí, é o quadro dele. Tá? O quadro ele não vai falar para a gente o que ele é. Exatamente, é a gente que vai observar em pensamento, analisar, tá? Com calma, com atenção, para tudo que tem na pintura que está diante da gente, e aí a gente vai procurar curtir, tá? Aproveitar tudo que está sendo apresentado diante dos nossos olhos, tá? De forma satisfatória e prazerosa. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, tá? Diante de uma obra de arte, nessa leitura, é observar em pensamento, tá? Com calma, com atenção, tá? No caso dessa pintura, o nome dela é Carnaval, Vamos Brincar. Foi o nome do quadro, né? Um nome dado pelo Bajado à sua obra. Tá? Essa pintura ela foi feita no ano de 1972, tá? E o Bajado ele morou muito tempo aqui em Olinda, naquela parte histórica de Olinda, tá? Numa rua chamada Rua do Amparo. E ele morou a vida toda em Olinda, bem no centro do Carnaval de Olinda, e ele adorava brincar carnaval, tá?
E toda festa popular, que era o carnaval, com o seu frevo, né, com os blocos de carnaval que saíam na rua, com o próprio Homem da Meia-Noite, né, que é um bloco muito tradicional aqui de Olinda, tá? O Bajado gostava todos os anos de brincar e fuliar, tá? Com essa cultura daqui da cidade. Então, nas pinturas dele sempre é retratado festa, tá? Sempre é mostrado pessoas brincando em blocos de carnaval, como a gente consegue observar aí nessa primeira pintura, tá? E aí, com muitas cores, porque o carnaval as pessoas saem fantasiadas, então precisa necessariamente de ter muitas cores na pintura do Bajado, tá bom? Então, vamos para a segunda parte, a segunda etapa de como se fazer uma leitura de uma obra de arte. Nessa segunda etapa, pessoal, o que a gente deve fazer, depois de observar em pensamento e deixar com que a própria imagem ela nos apresente o que ela quer dizer, então a gente vai descrever, tá? A segunda etapa da leitura é descrevendo, tá? É relatar cuidadosamente, com atenção, todos os detalhes, tá? Aquilo que pode ser observado na obra, tá bom? Nesse momento, é possível partilhar as percepções sobre a obra com os coleguinhas, tá bom? Então, a segunda etapa é a gente observar uma imagem, tá? E observar com atenção também cada detalhe, identificar cada detalhezinho que tem na imagem, tá? Uma cor diferente, um desenho, tá? Uma mensagem, tudo que possa estar nos mínimos detalhes na imagem que a gente está vendo e depois a gente compartilhar o que a gente conseguiu encontrar na imagem com quem está ao nosso lado, tá? Com o professor e com os seus colegas, tá? Essa é a segunda etapa da leitura de uma obra de arte, é descrevendo, tá bom? Essa fotografia ela foi tirada no estado do Maranhão, aqui no Nordeste, e mostra um famoso figura folclórica que tem lá, tá? Que tem muito também no Carnaval do Maranhão, que é o Bumba Meu Boi. Bumba Meu Boi, tá? É muito conhecido na cultura popular, não só do Brasil, do Nordeste, mas do Brasil, né? E ele já foi colocado, né, pela Unesco, tá, como patrimônio, tá, cultural e imaterial do povo brasileiro, tá? Então o Bumba Meu Boi, por que o Bumba Meu Boi, né? Essa história ela é bem interessante, tá? Tem a ver com a fazenda, tá? E tem a ver também com uma festa que sempre acontecia nessa fazenda, tá? E que tinha um rico fazendeiro e que ele tinha esse boi. E esse boi ele sabia dançar, tá? E aí, sendo que esse boi era de um trabalhador desse fazendeiro que era Pai Chico, tá bom? Então, para satisfazer a sua mulher Caterina, que estava grávida, esse fazendeiro ele decidiu comer a língua do boi, tá? O fazendeiro então manda os vaqueiros e os índios procurarem esse boi. Quando o encontram, ele está doente. E os pajés, né, da aldeia indígena que tinha perto da fazenda são chamados para curar o boi. Depois de muitas tentativas, o boi finalmente é curado. E o fazendeiro, ao saber do motivo do roubo, perdoa Pai Chico e a Caterina por quererem matar o boi e comer a língua dele. Tá? Encerrando assim, tá? Toda essa história, né? Essa cantiga popular com muita festa. Então, essa história do Bumba Meu Boi, ela foi contada durante séculos, tá? Aqui no Nordeste, tá? Já faz parte da nossa cultura popular. E aí, o Bumba Meu Boi se tornou um personagem do folclore brasileiro e também da cultura brasileira, tá bom? Tem só foi um resumo bem básico aí da história do Bumba Meu Boi e de porque ele também é uma obra de arte que também faz parte de uma cultura e uma festa popular do nosso país, tá certo? Então, galera, nessa terceira parte
de como fazer a leitura de uma obra de arte, tá? A gente vai conhecer a obra de um artista holandês chamado Van Gogh, tá? A terceira etapa é a gente analisar, tá? A obra por completo, tá? Como assim analisar? A gente vai tratar de verificar os elementos que o artista ele utilizou na produção de sua obra, tá? A técnica que ele utilizou para fazer a pintura, tá? Por exemplo, qual o tipo de pincel que ele utilizou para fazer o quadro? Quais foram as cores que ele usou na pintura, tá? Quais foram as formas dos desenhos, né? E as linhas que ele utilizou para fazer o desenho de uma pintura, tá? Então, tudo isso a gente chama de elementos que fazem parte de uma pintura e também que tem outras obras de arte, tá? Além disso, a gente pode avaliar e fazer uma crítica também da obra, tá? Sendo que sempre a gente tendo como base não só nossa opinião, mas por aquilo que a gente conseguiu enxergar, que a gente conseguiu analisar, tá bom? Então a gente vai pegar, por exemplo, aqui, esse quadro que foi feito por esse pintor holandês chamado Van Gogh, e o nome que ele deu a essa pintura foi A Noite Estrelada. Tá? Como a gente consegue visualizar aí, a gente consegue ver o quê? Um céu numa noite, né, com várias luzes, né, como a lua, aqui nesse canto aqui superior direito da imagem, né, e todos esses borrões amarelos, né, que ele usou a cor amarela para representar o quê? A luz das estrelas no céu, tá bom? E aí, na parte embaixo, né, da inferior, no segundo plano do quadro, a gente tem uma cidade, né? E a noite ela está acima da cidade, tá? Então, nesse momento, a gente tem que observar as cores que o Van Gogh usou para fazer a noite estrelada, as formas e as linhas dos desenhos que ele fez com o pincel na hora de pintar esse quadro, tá? Existem vários tipos de cores, linhas e formas diferentes, tá? Que um artista ele pode utilizar para fazer um quadro, tá? Isso a gente vai descobrir nesse capítulo, tá? No livro de vocês tem da página 137, tá? Até a página 141, tá? 137 a 141 tem essa parte que fala das cores, que fala das linhas e das formas, né? Por exemplo, as cores. A gente tem aqui o azul, tá? O azul é uma cor que ela representa um sentimento de tristeza, de silêncio, tá? Então, o Van Gogh ele quis passar com a cor azul, tá, os sentimentos que ele tinha quando pintou o quadro, tá? Na página 141 do livro de vocês, tem aí lá em cima, para quem quiser saber mais sobre o Van Gogh, uma biografia, né, dele, tá? E na atividade do livro que vocês vão fazer depois, também tem lá várias questões para fazer uma leitura de uma outra pintura do Van Gogh, tá? Então a vida do Van Gogh ela foi muito triste, gente. Ele era doente, né? Tinha um problema de saúde mental. Ele tentou tirar a própria vida, né? Várias vezes. Inclusive ele foi para o hospital muitas vezes. Então a vida dele foi muito triste. Por isso que os quadros dele geralmente têm a cor azul, que é uma cor que ela representa o silêncio, a tristeza, né? A ansiedade, né? Todos esses sentimentos, tá? Então, as formas que ele usou eram as formas o quê? Circulares, tá? Olha só, acompanhe aqui o contorno de vermelho que o professor está fazendo. São as linhas, né? Linhas circulares, né? Que representam também pinceladas em forma de nuvem, né? Para representar esse céu numa noite estrelada. Então, tudo isso são o quê? Um conhecimento, tá? Que a gente pode ter aprendendo a fazer a leitura de uma obra, tá? Analisando o quadro, né, de Van Gogh e analisando a obra de arte, tá certo? Então vamos para a quarta etapa, para a gente continuar essa leitura, essas etapas de como fazer análise de uma obra de arte. Nessa quarta etapa, gente, depois que a gente observe em silêncio a obra
e deixa ela falar para a gente o que ela tem a dizer, tá? Em segundo lugar, depois que a gente observa os detalhes, tá? Descreve, né? Com os detalhes que a gente está olhando a obra, que a gente encontra, e também compartilha isso que a gente conseguiu encontrar com os nossos colegas. Em terceiro lugar, a gente vai analisar, tá? As técnicas que o artista ele usou para fazer a sua obra, gente, né? Como as cores que ele usou, tá? O que representa as cores, as formas, as linhas do desenho e da pintura. Em seguida, a gente vai para a quarta etapa, tá? Que é de interpretar, ok? O que a gente está observando na obra de arte, tá? Então, esse é o momento em que se dá uma opinião pessoal sobre a obra que a gente está vendo, tá? Expressando o que a gente está sentindo, observando aquela imagem. A arte tem a ver com não só com a razão do ser humano, tá? Mas também com a emoção, principalmente, tá? Um artista ele coloca muito dos sentimentos, muito do que ele está sentindo quando ele vai fazer alguma coisa, quando ele vai criar alguma coisa, tá? Seja um desenho que ele faz, tá? Seja uma escultura, tá? Seja uma pintura, tá certo? Então, nessa imagem aí temos uma escultura feita de argila, tá? Por um artista nordestino, tá? Chamado Manuel Eudócio Rodrigues, tá? O Manuel, ele é pernambucano e ele foi considerado, tá, um patrimônio vivo da cultura e arte pernambucana, tá? Ele não só fez somente essa escultura, ele tem centenas, né, de esculturas espalhadas não só por todo Pernambuco, mas no Brasil e no mundo, onde essas esculturas são vistas por várias pessoas de vários lugares e também são vendidas, né? Que ele ganha dinheiro com isso, tá? Com a arte que ele faz. Então, o Manuel Eudócio, a escultura ele faz de argila, tá? Então, a argila, ele faz essas esculturas usando esses objetos de cerâmica, né? A cerâmica ela é feita de argila, tá? Que a gente pega a argila molhada e aí ele leva para um forno e ele vai modelando, né? Fazendo as formas do desenho da escultura que ele quer fazer, que ele está pensando em fazer, e aquecendo no fogo, no forno, tá? Até se tornar uma cerâmica, né? Como a gente está vendo aí, feita de cerâmica ou de barro, tá? E aí o Manuel, ele costuma sempre usar a escultura dele representando a cultura pernambucana, o povo de Pernambuco, principalmente das cidadezinhas do interior, né? Então, nessa imagem, a gente observa o quê? A gente observa uma senhorinha, tá? Junto com seu marido, né? O seu velho, né? E o nome que o Manuel deu a essa escultura é de Manicure. Tá? A Manicure é uma personagem que a gente costuma muito usar aqui na nossa cultura pernambucana, falar sobre ela no dia a dia, né? A manicure é aquela mulher que faz o quê? Geralmente as mulheres procuram ela para fazer as unhas da mão. E tem a pedicure também, que é para fazer as unhas dos pés, tá? Então ela está aí cuidando, né, do pé do seu marido, né? Então usando uma roupa típica de uma senhorinha que mora no interior de uma cidade de Pernambuco, tá? Junto com o seu senhor, né, com o seu marido. Tá? Então, muitas das esculturas do Manuel Eudócio, ele sempre mostra muito esse povo de Pernambuco. Né? Tem esculturas dele que mostra o boi, que é um animal que vive muito no sertão de Pernambuco. Tá? Mostra o maracatu, mostra o próprio Bumba Meu Boi. Tá? Ou seja, são o quê? São elementos, né? São coisas que pertencem à nossa cultura, ao nosso povo. Então, tudo isso é mostrado pelas esculturas e pela arte do Manuel Eudócio, tá bom? E aí, pessoal, depois de a gente interpretar o que a gente vê numa obra de arte, vamos nessa quinta etapa de como fazer a leitura, né, a análise de uma obra de arte, e a gente fundamentar aquilo tudo que a gente conseguiu já analisar, né, já interpretar, já observar, e a gente fundamentar o quê? A gente construir a nossa ideia sobre aquilo que a gente está vendo, tá? Como assim construir a nossa ideia, professor? A gente vai analisar agora o contexto histórico e social da obra,
tá? A gente vai fazer perguntas como qual o tamanho da obra e do seu título. Qual é a história do artista que criou essa obra, tá? Onde esse artista viveu? Como é que ele aprendeu a fazer arte, tá? Qual a idade que ele tinha quando ele fez a pintura ou quando ele fez a escultura, tá? Quando ele fez a obra de arte, tá? O que é que é mais marcante nas obras desse artista? Quais foram os locais que ele estudou na vida dele, né? Como estudante da arte, tá? A escola, a universidade que ele frequentou. Então, tudo isso aí são as perguntas que a gente vai se fazer agora. A gente vai deixar um pouco a obra de arte de lado e focar mais no artista, tá? E aí, nessa parte, eu trouxe aqui um quadro que ele é muito conhecido também no Brasil, que é chamado de Abaporu. E ele foi pintado, gente, olha aqui a descrição embaixo, que eu estou contornando. Ele foi pintado por uma artista, uma mulher, chamada Tarsila do Amaral. Então, a Tarsila, ela era de São Paulo, tá? E durante a infância dela, quando ela era pequena, ela foi criada na fazenda da avó. E ela foi criada escutando muitas histórias, né? Assustadoras, né? Da avó dela, que contava para ela para assustar, né? Antes dela dormir na fazenda. Então, ela foi criada muito no campo, no interior, na fazenda com a avó. E a avó contava histórias dela sobre a cuca, sobre o curupira, sobre a mula sem cabeça, tá? Então, todos esses são personagens do folclore brasileiro e que ficaram marcados na cabeça da Tarsila. Então, Tarsila, depois de adulta, quando ela se tornou uma artista, o que é que aconteceu? Ela resolveu retratar todas essas histórias que a avó dela contava para ela através da arte, através da pintura. Então, ela criou esse novo personagem folclórico, tá? Que é o Abaporu, que é essa figura meio estranha que a gente já está observando nessa pintura que vemos aí nesse quadro, tá? O Abaporu, gente, esse nome parece estranho pra gente, mas ele vem de origem tupi, tá? O Abaporu, Aba significa homem e Poru significa aquele que come carne humana, tá? Então era um homem gigante que a Tarsila inventou, tá? Que comia carne de gente, tá? Mas na verdade era só para assustar as pessoas, né? Do mesmo jeito que a avó dela assustou ela quando era criança, contando histórias de coisas que não existiam, né? O lobisomem, a cuca, né? O curupira, né? O boto cor-de-rosa. Todas são histórias fantásticas de personagens do folclore brasileiro. Então ela, a Tarsila, ficou com tudo isso marcado na sua cabeça e decidiu retratar isso através da sua arte, tá bom? Então, a gente tem que procurar conhecer muito do artista para poder entender a arte dele, tá? É nessa parte que é a quinta etapa, que é fundamentar, tá, a arte. É procurar um pouco da história do artista para depois conhecer a obra dele, tá? A gente só vai conseguir entender essa imagem que vocês estão vendo aí na telinha, do Abaporu, se a gente for buscar a história da Tarsila do Amaral e saber como foi a infância dela, tá? Onde ela viveu quando ela era criança, tá? E saber um pouco das histórias que a avó contava para ela, tá? Então isso é muito importante, tá, na leitura de uma obra de arte. E aí, pessoal, a sexta e última etapa da leitura de uma obra de arte é a gente conseguir revelar, tá? Revelar o que é que a obra, no final das contas, ela vai passar para a gente. Tá bom, galerinha? A gente, no começo, revisando aqui o assunto, observa a imagem. Em seguida, a gente vai descrever os detalhes que a imagem tem, tá? Os desenhos, as cores, tá? E conversar com os nossos colegas e com os professores sobre o que a gente encontrou. Em terceiro lugar, a gente vai o quê? Vai avaliar, tá? As cores, as formas, os desenhos, tudo, né, que a gente conseguiu encontrar na obra de arte, as técnicas, né, que foi usada pelo artista na hora de produzir sua obra. Em quarto lugar, tá? A gente vai entender um pouco, tá,
sobre a interpretação da obra, o que é que ela quer dizer para a gente vai dizer para as outras pessoas o que é que a gente está sentindo, né? As nossas sensações quando a gente está vendo aquela obra. Em quinto lugar, a gente vai fundamentar a nossa opinião sobre a obra de arte, deixar um pouco a obra de lado e pesquisar um pouco sobre a vida do artista, né? E em sexto lugar, tá? A sexta etapa pessoal, a gente revelar no final o que é que a obra está nos dizendo. Revelar a obra consiste no ato da gente expressar nossa opinião sobre o que a gente viu, tá? Numa fotografia, numa pintura, numa escultura, tá? É do momento da gente fazer arte, né? Da gente construir nossa opinião, nossa visão sobre aquela obra, tá? E esse daí é o ponto final e mais importante do processo de leitura, tá? De uma obra de arte. E aí, para deixar por último, eu trouxe essa foto, né? Que foi tirada nos anos 50, tá? Quando a gente nem era nascido, tá? Por um fotógrafo francês, né? O nome dele é Pierre Verger, tá? Ou Pierre Verger, como eu coloquei aqui embaixo. E ele era francês, né? Mas ele veio para cá, para o Brasil, e passou muito tempo na Bahia. E ele se apaixonou pela cultura da baiana, tá? Passou a morar em Salvador, que é a capital do estado da Bahia, tá? E passou a conhecer, se apaixonou pelo povo, pela cultura, pelo jeito de ser do brasileiro e do baiano, tá? E passou aqui muitos anos aqui. Ele trabalhava como fotógrafo. E aí, como fotógrafo, ele passou a tirar várias fotos e registrar tudo que ele via naquele país que ele estava diferente, que era o nosso Brasil, tá? Tudo que chamou a atenção dele, ele passou a fotografar, né, a tirar foto, a registrar a imagem como um turista. E depois ele era um cientista, né? Era um sujeito que ele era um sociólogo, né? Estudava as ciências sociais, estudava cultura, tá? E aí ele passou a registrar essa foto que ele deu o nome de Iemanjá, tá? É o nome que ele deu a essa fotografia dessa mulher que ele tirou, tá? Certo dia que ele estava numa festa religiosa, tá? Da cultura africana e brasileira em Salvador, na Bahia. E aí ele deu o nome de Iemanjá, tá? Porque Iemanjá na cultura, né, afro-brasileira, tá? Nas religiões afro-brasileiras, tá? Como Candomblé, Iemanjá representa a rainha do mar, né? Das águas, do oceano, tá? E aí, na cultura africana e no candomblé, é como se ela fosse a Virgem Maria, né? Só comparando uma religião com a outra, tá bom? E aí, essa senhora, ela estava vestida, tá? Em homenagem a essa orixá, né? Essa deusa para ela representava muita coisa bonita, tá? O mar, né? O sentimento de mãe, de maternidade, de beleza, né? Ela estava no meio dessa festa religiosa, né? As roupas que ela estava vestindo começou a chamar a atenção do Pierre e o Pierre decidiu tirar essa foto dela nesse momento, tá bom? E até a gente, quando olha para a foto, a gente até a princípio estranha um pouco as roupas, porque faz parte de uma cultura diferente da nossa, né? Uma cultura de origem africana, onde é muito comum as mulheres se vestir com abadá, né? Com muitos colares, com roupa branca, né? Que tem um significado na cultura do candomblé, né? Africana, tá certo? Então, essa daí é uma fotografia que mostra a revelação, né, do Pierre quando ele registrou essa imagem, tá bom? E aí, gente, a gente vai continuar essa aula na próxima terça-feira, tá bom? E aí nos vemos na aula online de História, de Artes, perdão, onde a gente vai fazer a correção das atividades que eu tinha passado na semana passada, do livro, tá bom? E para ver as respostas de cada um de vocês, tá certo? Ficamos aí no final dessa aula com a Mona Lisa, tá? Com mais uma carinha dela, né, sendo mostrada para a gente. Lembram que eu falei que a Mona Lisa é o quadro, né, a pintura que foi considerada o quadro mais conhecido e mais famoso do mundo, tá? A pintura mais reconhecida no mundo todo.
tá? E aí mostra aí um pouco dessa arte da pintura, tá certo? Da arte visual, que é o que estamos estudando nesse capítulo da matéria de artes, tá certo? Nos vemos na live, tá bom?